Então, capítulo 39 da apostila 3, linfonodo sentinela. Então, a abordagem da axila é o que a gente tem em termos de cirúrgicos, o que tem de mais novo em relação a downstaging de tratamento, né? Então, o linfonodo sentinela, todo mundo sabe, é o primeiro linfonodo que recebe a drenagem linfática da mama, né? Ele não é o linfonodo do tumor, é do órgão, então é da mama. As técnicas que a gente pode utilizar é com radiofármaco, que é o Tecnécio, ou azul patente. E as melhores taxas de localização são com dupla técnica. E todos os trials que falaram de linfonodo sentinela e que a gente vai pensar em linfonodo sentinela pós-quetenel, realizaram dupla técnica. A taxa de falso negativo, ela diminui com o maior número de linfonodos sentinelas identificados. Essa taxa de falso negativo varia de 9,6% a 11% aí nos diversos trials. Se tirar um linfonodo sentinela, chega a 15%, tirar 3, 1%. E, além disso, qual que é a vantagem para a paciente de você não fazer uma linfadenectomia axilar e você fazer a biópsia do linfonodo sentinela? É redução de morbidade, e aí a gente pode ver que a redução da morbidade que a gente tem é em relação ao linfedema, que no linfonodo sentinela varia na literatura entre 2% e 7%, e o esvaziamento axilar entre 25% e 40%, tá? Atuais contraindicações para linfonodo sentinela. Carcinoma inflamatório, eu acho que é a principal contraindicação, e paciente com axila N2. Situações especiais, CDIS, você só vai fazer o linfonodo sentinela quando for fazer uma mastectomia ou quando for um tumor maior, palpável, maior que 2 centímetros. Câncer de mama e gravidez, a biópsia do linfonodo sentinela tem que ser feito com Tecnécio, e quetenel, se a axila é previamente negativa, você pode fazer o sentinela, não tem nenhum problema. E se você, hoje o NCCN recomenda, se você tem uma axila positiva pré-quetenel, você pode também fazer o sentinela, desde que a axila esteja negativa depois da QT e dupla marcação sempre, tá? Aqui é o que o NCCN traz para a gente, essa é a última versão do NCCN. O NCCN traz para a gente o estadiamento axilar. Então, o que ele considera, que é isso que eu acho interessante, ó. Sem linfonodo palpável, ou até dois linfonodos suspeitos na imagem, ou 2 linfonodos positivos confirmados por biópsia de agulha, com ou sem clípse. Com ou sem clípse. Você pode fazer o linfonodo sentinela. Se o linfonodo sentinela vier negativo, você não vai ter que fazer mais nenhum tratamento axilar. Se o linfonodo sentinela vier positivo, se for micrometástase, você não faz mais nada quando você fez mastectomia. E se for uma cirurgia conservadora e tiver todos os critérios do estudo ACOSOG Z011, então tumor T1, T2, 1 a 2 linfonodos sentinelas, cirurgia conservadora, a paciente vai fazer rádio e não fez quimioterapia prévia. Então, se o linfonodo sentinela, nesse caso, estiver não tiver positivo, não seguir os critérios, você vai fazer esvaziamento. E se seguir todos os critérios, não precisa ter um critério, não, tem que ter todos os critérios, aí você não precisa esvaziar, tá? Paciente com axila positiva, tá? Axila clinicamente positiva, ou mais do que 3 linfonodos na imagem, ou a paciente fez quimioterapia neoadjuvante e foi considerado suspeito, ela precisa ter uma biópsia por agulha, com ou sem clipe. Se a biópsia por agulha for negativa, segue os critérios do sentinela. Se ela for positiva e ela não fez
quimioterapia neoadjuvante, if no proper chemotherapy, se não fez quimioterapia neoadjuvante, vai fazer esvaziamento axilar, e se ela fez quimioterapia neoadjuvante, você vai fazer esvaziamento se tiver lesão residual pós-QT. Se não tem lesão residual pós-QT, você pode fazer o linfonodo sentinela através do estudo H, que é o estudo publicado em 2016, que me fala de dupla marcação, tá? Dual tracer. Aqui embaixo vocês vão olhar, ó, próximo. Que no estudo que ele coloca para que você possa ter feito sentinela pós-QT-NEL com axila positiva prévia, você tem que ter dupla marcação. Tá aqui embaixo, dupla marcação. E remover mais do que 3 linfonodos. Então, lembra disso, porque vai ter questão que vai fazer brincadeira com essa palhaçada que você tem que ter 2 linfonodos, tem que ser dupla marcação e tem que ter mais do que 3 linfonodos. Tudo bem? Então, vamos lá. Estudos randomizados para linfonodo sentinela, linfonodos positivos sem dissecção axilar. Então, o estudo 2301 tem 10 anos de follow-up, 13% de linfonodos adicionais, 1% de recorrência. O Z011, 10 anos de follow-up, 27,2% de linfonodos adicionais, 20 se tirou 2 linfonodos, 1,3% de recorrência. Estudo Amaro, 6,1 anos de follow-up, 33% de linfonodos adicionais, 1,19% de recorrência. E o Otosar, 8 anos de follow-up, 38,5%, 1,7% de recorrência. Então, o que a gente pode ver é que todos os estudos aí que me fizeram, tinham linfonodos sentinela, linfonodos positivos sem dissecção axilar, todos levam a mostrar que se foi só o sentinela, você não precisa esvaziar, e que a taxa de recorrência é baixa, desde que você faça radioterapia, né? Então, não tem muito jeito, você vai ter que fazer radioterapia. Quanto à extensão extracapsular, que isso é uma outra coisa que eles brincam lá na prova, né? Então, no Z011, a extensão extracapsular, as pacientes foram excluídas, tá certo? O estudo Amaros e o Otosar, as pacientes com extravasamento extracapsular foram incluídas no estudo, tá? Agora, para eu poder responder com relação à conduta, embasado no NCCN, o NCCN só aceita o Z011. Então, se eu tiver uma paciente lá e ele falar que eu tenho extravasamento extracapsular, significa que eu vou ter que esvaziar a axila, tá? Então, agora pegando um pouco na apostila aí, se vocês olharem no final do capítulo, eu vou falar algumas coisas, mas a gente colocou um resumo de todos os estudos, tá? Então, eu tenho um resumo de todos os estudos do Z011, do 1071, do Sentina, do Amaros, do 2301, alguns estudos aí que estão em andamento, como o Sound. E aí, o que eu coloquei aqui? Linfonodo sentinela após QT-NEL, axila positiva. Quais estudos? Sentina, COSOG Z1071 e o SN-FENAC. O BLS exclusivo tem falso negativo maior que 10%, portanto, não é aceitável. Então, eu sempre tenho que tirar mais do que um linfonodo. Então, eu preciso tirar 3 linfonodos, como vocês viram lá no NCCN. Tenho que fazer dupla técnica, dupla marcação e retirada de 3 linfonodos para ter um falso negativo menor que 1% e evitar o esvaziamento axilar. A outra coisa que a gente vai ver em relação à sentinela positivo, e que eles teve uma fase aí que eles achavam que tinha que marcar o linfonodo, que marcar o linfonodo era excelente, que era com semente radioativa ou com carvão. Hoje a gente sabe que
a marcação do linfonodo com semente radioativa no nosso meio é bem complexa, a taxa de migração dessa semente radioativa é muito grande, então é preferível ou não marcar e fazer a dupla técnica, ou marcar com carvão o linfonodo que você está suspeito, tá bom? E lembrar que o linfonodo que você marcou nem sempre é o sentinela, tá? Você está marcando o linfonodo comprometido. Axila negativa pré-quetenel, revisão sistemática da literatura, 27 estudos sobre a identificação de linfonodo sentinela pós-quetenel, taxa de identificação 90%, um falso negativo de 10,5%. 2 estudos, o NSBP B32, taxa de identificação 97%, falso negativo de 10%, o NSBP B27, taxa de identificação de 89%, com falso negativo de 10%. Isso mostra que paciente que fez quetenel, tinha axila negativa, pode fazer sentinela e pode ser dupla técnica ou técnica sem ser dupla técnica, isso não, os estudos não entram nesse mérito, tá certo? Desde que a axila era negativa, e eu preciso tirar pelo menos 2 linfonodos, tá? Aí, nesses casos, se veio micrometástase, é igual ao esvaziamento. Se veio linfonodo negativo, não precisa fazer mais nada, tá? Vamos para as questões aí. Vou voltar lá para a página... Para vocês é o mesmo que o meu aqui, a página acho que é 17, capítulo 39. Vamos lá. Questão número 1. Pode-se utilizar para identificação do sentinela azul isosulfão 1%, azul patente 5 a 2,5%, coloide radioativo, linfocintilografia com tecnésia associado a Destran. Então, todas essas são opções para você fazer sentinela, tá? E correta. O linfonodo sentinela é o linfonodo mais distal do grupamento apical do ápice do nível 3 da mama, não. É o primeiro linfonodo a receber a drenagem linfática da mama, né? Então, isso é clássico. Essa questão é bem óbvia hoje para a gente, mas lá atrás falavam que era o primeiro linfonodo que drenava um tumor. No começo da história do sentinela, não para a mama, como de qualquer sentinela, falava que era do tumor. Não sei se vocês lembram da história. Craig fez as primeiras descrições de linfonodo sentinela com carcinoma de pênis. Paciente que poderia dispensar a biópsia do linfonodo sentinela. Então, quem seria aquela paciente que você vai eleger para omissão da avaliação axilar? Idade superior a 70 anos, tumor menor que 1 centímetro, fora do QSL, ausência de invasão angiolinfática. Então, todas essas são características da paciente que você pode omitir o linfonodo sentinela. Não é individual cada uma, tá? São todas juntas. Então, eu tenho que ter a idade superior a 70, um tumor menor que 1 centímetro, fora do QSL, e o tumor, quando você faz a COR, não pode ter invasão angiolinfática, tá? O autor que demonstrou a aplicação do linfonodo sentinela no câncer de mama foi Juliano. O Craig é o que descreveu o linfonodo sentinela na primeira vez, tá? As taxas, nos estudos iniciais sobre o linfonodo sentinela, este era o único comprometido em 40% a 60%. Então, você vê que a gente sabe que quando a gente tira um linfonodo sentinela, a chance de a gente estar deixando outros linfonodos lá é um pouco elevado. Então, sempre o ideal seria tirar mais do que um. O risco de radiação no procedimento de linfonodo sentinela pela injeção de radiofármaco tecnésio ligado a um coloide é desprezível se observado as normas de segurança com o manuseio do material radioativo. Então, para nós que estamos operando, ou para paciente, não tem nenhum, é muito desprezível. A pessoa que manipula o tecnésio é que tem uma maior opção de radiação em relação ao tecnésio. Paciente de... Agora vamos lá começar as questões, né? Paciente de 42 anos,
com carcinoma mamário invasivo SO de 1 cm, T1, N0, luminal A-like e mamoplastia redutora prévia há 1 ano. Submetida a quadranectomia com BLS, mas houve falha de drenagem. Qual a conduta na relação axila? Linfadenectomia axilar, resentinela tardio, radioterapia de axila, sampling ou nada. Então, paciente que você vai operar e o sentinela não cora ou não marca com o tecnésio é igual a linfadenectomia axilar, tá certo? Então, falha da identificação do linfonodo sentinela é uma indicação de linfadenectomia axilar. Tema 2013. Na localização com radiofármaco, qual das injeções abaixo apresenta melhor taxa de identificação do sentinela na axila? Intratumoral, retroareolar, intradérmica, retrotumoral ou peritumoral? Então, a melhor identificação do sentinela acontece quando é intradérmica. Então, a injeção do tecnésio ela é feita intradérmica periareolar, né? O exame minucioso do linfonodo sentinela em exame deferido, em cortes a cada 50 micras, e o exame imunistoquímico pela citoqueratina, não altera o número de casos de axila equivocadamente considerada negativa, reduz o número de casos em que as axilas são consideradas equivocadamente negativas, diminui o número de casos de axila positivas, não há possibilidade de alterar o número de casos de axilas positivas, não tem indicação de realização. Então, em relação à imunistoquímica do sentinela e cortes a cada 50 micras, você reduz o número de casos em que as axilas são consideradas equivocadamente negativas. Então, você reduz o número de falso negativo do sentinela. Tá? Questão número 10. Assinale a alternativa verdadeira a respeito do linfonodo sentinela no câncer de mama. A taxa de identificação com corante vital é semelhante ao radioisótopo? Não, né? A taxa de identificação com radioisótopo é maior do que com corante vital. A sensibilidade dos métodos com corante vital e radioisótopos tecnésio com relação ao estado da axila é a mesma? Não, né? A especificidade dos métodos com corante vital e radioisótopo tecnésio em relação ao estado da axila é a mesma? Sim, né? A especificidade é a mesma. O probe empregado para a determinação do linfonodo sentinela é um sensor ultrassonográfico? Não. É um sensor que capta radiação. Denomina-se micrometástase linfonodal quando a extensão do comprimento for inferior a 5 milímetros. É 0,2 a 2 milímetros, né? 0,2 a 2 milímetros a micrometástase. Tema 2011. Em relação ao corante azul patente na detecção do linfonodo sentinela, é correto afirmar que é um método de escolha para a visualização de linfonodos sentinelas secundários? Não, né? Deve ser utilizado no momento da linfocintilografia previamente à cirurgia radioguiada? Não, também, né? Você injeta o azul patente intraoperatório. Deve ser utilizado durante o ato cirúrgico em combinação com a detecção radioguiada para melhor acurácia do método. Então, essa está certa. É superior à detecção radioguiada? Não. Ainda não foram descritos casos de reação alérgica ao corante? Sim, já foram. Segundo a teoria de Sapei, é correto afirmar: a drenagem linfática se dirige centralmente para o plexo subareolar, sim. A partir do plexo subareolar, a linfa se dirige para a axila, sim. A injeção do corante ou radiofármaco pode ser periareolar ou peritumoral. Sim, né? Então, qualquer uma, essas três opções estão certas. Mas a melhor para a identificação do sentinela é a peritumoral, periareolar intradérmica. Através do método radioguiado, a frequência de linfonodo sentinela identificado isoladamente na cadeia mamária interna, isto é, sem concomitância com o linfonodo sentinela axilar, é de inferior a 5%, né? Então, isso é o que a gente vê no nosso dia a dia. Quantas vezes vocês viram um linfonodo sentinela com tequinésios apitar na mamária interna, né? Tema 2013. Questão número 14.
A indicação de QT neoadjuvante tem aumentado nos últimos anos. Em relação à biópsia do linfonodo sentinela nessa situação, é correto afirmar que é factível realizar linfonodo sentinela após QT-NEO em axilas clinicamente negativas, visto que as taxas de falso negativo e de identificação do linfonodo são maiores que as taxas pré-QT, como visto no estudo do NSABP-B32. Não, né? O NSABP-B32 não viu que a taxa de identificação do sentinela pré-QT é menor do que pós-QT. O estudo Sentina mostrou que é possível fazer a biópsia do linfonodo sentinela, realizar QT-NEO e, em seguida, realizar uma segunda biópsia do linfonodo sentinela no momento da cirurgia, com excelente taxa de identificação do linfonodo. Então, o estudo Sentina tinha 3 braços. Um braço viu isso, que fazia a sentinela antes da QT e depois fazia de novo, mas não conseguiu ver que a identificação é maior. O estudo SN-FENAC mostrou uma baixa taxa de falso negativo no linfonodo sentinela após QT-NEO em axilas positivas, pré-tratamento, independente do número de linfonodos ressecados. Não. Todos os estudos, então, Sentina, FENAC e ACOSOG, o número de falso negativo dependia do número de linfonodos ressecados. No estudo Z1071, que analisou a biópsia do linfonodo sentinela após QT-NEO em axilas positivas antes do tratamento, evidenciou uma taxa de falso negativo próxima à biópsia do linfonodo sentinela pré-QT, tá certo? Quando pelo menos 2 sentinelas eram ressecados e as 2 técnicas de injeção foram utilizadas. É essa, né? Então, essa é a certa. Os estudos SN-FENAC e D71 não exigem para inclusão no estudo biópsia do linfonodo axilar páfina ou COR, como comprovação de metástases do início do QT. Não, precisava ter. Você precisava ter uma biópsia da axila para comprovar que ela era positiva. Tá? Então, aqui o gabarito é dado. Condição clínica que não altera a taxa de marcação do linfonodo sentinela pela técnica radioguiada. Obesidade, sexo masculino, mamoplastia de aumento, tumor previamente excisado ou manipulação prévia da axila. Então, daí todas, a única que não interfere na identificação é o sexo masculino, né? Obesidade, a gente sabe que progride menos. Cirurgias prévias da mama e da axila progride menos. E tumor previamente excisado também, né? O paciente vai lá, faz uma tumorectomia, tira o tumor, vê que era câncer e volta para a sala só para fazer o sentinela. Então, a taxa de marcação do sentinela é menor. Caiu 2 vezes, tema 2012 e 2015. Numa marcação normal do linfonodo sentinela com coloide radioativo, Tecnésio 99, foi injetado na porção posterior do quadrante ínfero-medial direito. Qual o local que irá receber maior quantidade do marcador? Cadeia mamária interna, plexo linfático subdiafragmático, axila direita, axila esquerda, linfonodos da cadeia de Rotter. Então, aí não tem jeito, né? Não tem dúvida. A axila do lado direito, né? Não é porque é medial que vai ir mais para a mamária interna, né? Tema 2013, questão do 17, sobre o estudo Amaros, podemos afirmar que trata-se de um ensaio clínico prospectivo que comparou radioterapia axilar e linfadenectomia axilar em pacientes submetidas apenas à cirurgia conservadora em axilas clinicamente negativas com biópsia de linfonodo sentinela positivo. No Amaros tinha paciente que fez mastectomia, né, pessoal? Então não é apenas cirurgia conservadora. No grupo que realizou linfadenectomia axilar, 60% apresentavam micrometástase. Não, a taxa de micrometástase era menor do que isso, né? Vamos ver se aqui tem
Então, a taxa de micrometástases era 25%. Não houve diferença significante em termos de sobrevida global e sobrevida livre de doença entre os grupos. Entretanto, o grupo que realizou linfadenectomia apresentou aumento significante do linfedema. Então, linfedema não foi um dos critérios lá do Amaros. Com média de segmento de 6,1 anos, o índice de recorrência axilar em 5 anos foi abaixo do esperado, de 0,54, 4 em 74 após linfadenectomia versus 1,03, 7 em 61 após radioterapia axilar. Então, o que mostrou que paciente com linfonodo sentinela é comprometido, você não precisa esvaziar e você pode fazer radioterapia. Então, dado é a certa. O estudo tornava obrigatória a radioterapia nos 3 níveis axilares, assim como a cadeia supraclavicular? Não, né? O estudo não colocava obrigatório você irradiar a foz. Tema 2017, questão 18. Sobre a técnica da biópsia do linfonodo sentinela, podemos afirmar que admite-se que a técnica apresente falso negativo de até 10% e que esse índice diminui à medida que aumenta o número de linfonodos identificados. Tá certo, né? Mas vamos dar uma olhada no outro. O ultrassom axilar era obrigatório na seleção de pacientes de estudos ACOSOG 10Z011 e no Amaros. Não era obrigatório. Na recidiva local, não é indicado novo BLS para estadiamento, devendo ser feito esvaziamento axilar. Então, se a gente pegar lá no NCCN, você pode fazer um novo sentinela. Os estudos ACOSOG 011 e Amaros não incluíram pacientes com tumores maiores que 2 centímetros, e por isso não existe segurança em omitir linfadenectomia nesses pacientes com linfonodo positivo. Sim, né, o ACOSOG pegou pacientes T1 e T2, então tumores até 5. O BLS não é indicada para tumores multicêntricos e multifocais. Nem a multicentricidade, nem a multifocalidade contraindica linfonodo sentinela. Questão número 19, tema 2018. Em que situação a biópsia do linfonodo sentinela é contraindicada segundo a recomendação do NCCN? CA inflamatório, mesmo com axila clinicamente negativa, inicial a resposta clínica completa da mama. Então, hoje, a principal contraindicação é CA inflamatório. Vamos ver as outras. Durante a gestação, mesmo com tequinésio, em qualquer trimestre. Não, né? Você pode fazer durante a gestação com tequinésio. Em pacientes que tinham axila clinicamente comprometida devido à terapia prévia neoadjuvante. Não, hoje a gente pode fazer, segundo o 1071. O uso dos casos de recidiva local após cirurgia conservadora e que havia realizado BLS prévia. Então, lá não é uma contraindicação. Em pacientes com história de alergia do azul patente, mesmo se o tequinésio for o marcador utilizado. Também não, né? Então, essa é a contraindicação formal que o NCCN fala. Questão número 20. Qual o objetivo primário dos estudos ACOSOG 1071 e Sentina braço C? Taxa de identificação de linfonodo sentinela, taxa de falso negativo do falso sentinela, taxa de recidiva axilar, sobrevida livre de doença no grupo que não esvaziou, sobrevida global no grupo que não esvaziou. Então, os dois estudos, eles queriam avaliar a taxa de falso negativo do sentinela. Vocês lembram lá do 1071? Um grupo esvaziou e o outro grupo não, né? Em relação ao estudo ACOSOG 1071, realizado com pacientes portadoras T0 a T4, N1, N2, M0, submetidas a QT-NEL, cirurgia com BLS, a dissecção axilar são conclusões. QT-NEL erradica 40% das metástases nos linfonodos previamente positivos. BLS, após QT-NEL, identifica o status axilar em 92,5% dos casos. A taxa de falso negativo dos linfonodos com até 2 dissecados é de 12,8. Então, todas essas são características encontradas
no ACOSOG 1071, tá? 22. A incisão na região axilar para a localização do linfonodo sentinela deve ser feita na prega axilar superior, na linha axilar média, na borda inferior da área pilosa, na borda do músculo peitoral, na borda do músculo grande peitoral. Então, é na borda inferior da área pilosa. Então, é aí que a gente faz a incisão do sentinela. Tema 2009. A menos provável das reações à injeção do azul patente para a pesquisa do linfonodo sentinela é colúria, queda de saturação, eritema cutâneo, icterícia ou tatuagem. Então, colúria, sim, queda da saturação, sim, eritema cutâneo, sim, icterícia, não, tatuagem, sim. Então, o que a gente costuma não ver com o uso do azul patente é icterícia. 24. Qual local de injeção do tequinésio tem maior migração para a mamária interna? Intradérmica periareolar, intradérmica na projeção do tumor, peritumoral, subareolar ou subdermal? Então, peritumoral, né? Então, quando eu injeto a lesão, o tequinésio peritumoral, eu vou ter mais migração para a mamária interna. O grupo de linfonodos axilares que, com maior frequência, abriga o linfonodo sentinela é torácica externa, né? Da mamária externa. Tema 2003 e 2005. O linfonodo sentinela avalia o linfonodo das cadeias, exceto do Rotter, dos níveis de Berg, laterais da mamária interna ou da escapular. De Rotter, né? Então, o linfonodo sentinela não avalia os linfonodos de Rotter. Para a pesquisa do linfonodo sentinela supraclavicular, a injeção do radiofármaco deve ser periareolar, subdérmica, parenquimatosa, junto à fáscia profunda ou todas corretas? Parenquimatosa, né? Então, quando eu injeto no parênquima, vai para o linfonodo sentinela supraclavicular. Quando eu injeto peritumoral, vai migrar mais para a mamária interna. Questão do tema 2017. Paciente de 49 anos com nódulo suspeito de 1 centímetro em mamografia de rastreamento. Exame físico normal, punção, biópsia, carcinoma invasor do tipo não especial, receptor hormonal positivo, HER2, uma cruz. Realizou setorectomia com BLS, AP. Carcinoma invasor tipo não especial, 1,2, margens livres, 3 linfonodos sentinelas, 2 deles positivos, um com macrometástase e outro com micrometástase. Se você seguir o ACOSOG 10Z011, embasado nos critérios de inclusão e exclusão do estudo, qual seria a conduta adequada? E aí, pessoal? Tirei 3, 2 positivos, um macro e um micro, tumor de 1,5, margens livres, não fez quimioterapia. O que ela tem que fazer? Foi uma conservadora, certo? Certo. Então, não necessita de nenhum tratamento complementar axilar, né? Então, a axila está tratada. Qual dos itens abaixo apresenta a exclusão do Z011? Paciente com mais de 70, pacientes com câncer de mama bilateral, apenas um sentinela isolado, pacientes com tumores maiores que 10 centímetros, metástase linfonodal maior do que 10 milímetros. Então, câncer de mama bilateral foi excluído do ACOSOG, tá? Então, lembrar, câncer de mama bilateral foi excluído do ACOSOG. Se eu não me engano, teve uma questão uma vez disso. Uma questão do tema. Essa aqui é essa aqui, mas acho que teve outra depois. Podemos afirmar que sobre o uso de clipes metálicos na marcação dos linfonodos comprometidos por neoplasia previamente QT, exceto
Questão do tema de 2019. A migração do clipe após QT pode ser um fator limitante da técnica? Sim, né? A migração do clipe é um fator limitante. A necessidade de marcação do clipe antes da cirurgia para identificação correta do linfonodo. A necessidade de marcação do clipe antes da cirurgia para identificação do linfonodo. Tá certo. O linfonodo marcado com clipe pode não ser o sentinela em cerca de 5% dos casos, segundo a técnica TAD, Target Axillary Dissection. Certo, né? Então, nem sempre o linfonodo que você marcou é o linfonodo sentinela. A retirada do linfonodo clipado pode diminuir a taxa de falso negativo, mesmo quando realizada em conjunto com o linfonodo sentinela. Sim, tá certo. O uso de clipe não é obrigatório, visto que a taxa de falso negativo desejada é menor que 10%, pode ser obtida pela identificação de maior número de linfonodos sentinelas. Então, ela não é obrigatória, tá certo, mas a taxa de falso negativo desejada menor do que 10, ela pode ser identificada pelo maior número de sentinelas, está errado, né? Um gabarito da CI. Questão número 31. O coloide é a técnica utilizada para a pesquisa simultânea do linfonodo sentinela e da lesão não palpável é com albumina, destran, enxofre. Então, ela é feita com destran e tecnésio, né? O tecnésio ligado ao destran, que chama SNOL essa técnica. Quando eu falo ROL, eu só estou identificando o linfonodo sentinela. Quando eu falo SNOL, eu estou identificando a lesão não palpável e o linfonodo sentinela. Questão do tema 2019. Paciente T2N1, triplo negativo, fez QT-NEL com resposta clínica e imaginológica completa. Qual a correta? Deve ser realizada mastectomia radical modificada devido ao subtipo de triplo negativo. Está errado, né? Pode-se optar por BLS apenas se o linfonodo previamente positivo estiver marcado com semente radioativa para sua correta localização. Não, né? O 1071 não precisava que tivesse marcado com semente radioativa. Se o resultado do AP mostrar resposta patológica completa, a paciente terá benefício do uso de capecitabina adjuvante. Se o resultado mostrar resposta, não, né? Ela vai ter o benefício da capecitabina somente se não tiver resposta patológica completa. Em caso selecionado, onde se pretende realizar a biópsia do linfonodo sentinela, a dupla marcação é recomendada. Então, essa está certa. Se a paciente realizar cirurgia conservadora, não necessita de congelação de sentinela, pois se enquadra nos critérios do estudo ACOSOG, Amaros e Z011. Então, o Amaros e o Z011 não era de quimioterapia neoadjuvante. Eram só pacientes cirurgia upfront. 33. Tema 2008. Paciente de 36 anos, T2N1M0, triplo negativo, confirmada por ressonância PET e PAF axilar submetido a QT-NEL, com marcação da lesão com clipe metálico. Obteve resposta clínica e patológica completa. Sobre o tratamento cirúrgico, está correto que, devido à ausência de clipe no linfonodo previamente puncionado, o BLS não é indicada. Tá? Vamos responder à luz de hoje, né? Lembrando que essa questão foi do tema de 2008. Então, a BLS não está indicada, não, ela está indicada. Em caso de PCR, né? Resposta patológica completa na mama e na axila, a mastectomia com preservação do CAP seguida de BLS pode ser uma alternativa para evitar radioterapia da mama e da axila. Então, a radioterapia da axila não vai ser evitada, visto que ela já tinha indicação de rádio antes da QT-NEL, né?
Pacientes com PCR beneficiam do tratamento adjuvante com capecitabina. Não, né? Não é PCR, é sem PCR. A presença de células tumorais isoladas no linfonodo sentinela após quetenel confere risco de 17% de outros linfonodos positivos adicionais. Então, essa é a correta, tá? Questão número 34, tema 2004. Se você estivesse auxiliando um residente de mastologia durante a dissecção do linfonodo sentinela da mamária interna, abrisse acidentalmente a pleura, lesão visível de 1 centímetro. Qual a medida orientaria? Drenagem do tórax imediata, continuar a cirurgia, fazer drenagem do tórax no final da operação, continuar a cirurgia porque a lesão foi pequena e apenas controlar com radioterapia no pós-operatório, continuar a cirurgia e fazer punção do pneumotórax após término da operação, solicitar ao anestesista hiperexpansão pulmonar, fechar o orifício e controlar com raio-x tórax no pós-operatório. Então, lesão de pleura na mamária interna, você hiperexpande, fecha o buraco e faz controle radiológico depois. Tema 2016. Qual das opções abaixo a linfadenectomia axilar pode ser evitada com segurança? Carcinoma inflamatório, não. Carcinoma mamário invasivo SOE, YPT1A, 3 milímetros, YPN1 MIC, 1 de 3. Carcinoma invasivo SOE, PT1C, T2, 2 centímetros, PN1A, 2 de 2, submetida a cirurgia conservadora. Axila clinicamente positiva após quetenel, falha da identificação do linfonodo sentinela após cirurgia. Então, aqui a gente vai poder evitar de fazer a linfadenectomia axilar, é na paciente que fez uma conservadora e tem uma axila com 2 linfonodos comprometidos. Essa você pode, segundo o estudo Z011. O carcinoma inflamatório já é contraindicação absoluta, né? Você tem micrometástase no sentinela pós-quetenel, você tem que esvaziar. Axila clinicamente positiva após quetenel, você tem que esvaziar. Falha na identificação do sentinela após o ato cirúrgico, você tem que esvaziar. Tema 2018. Paciente de 48 anos com tumor HER2 positivo, receptor hormonal positivo, T1N0. Na cirurgia após a marcação com tecnésio azul patente, foi identificada a captação pelo probe na mamária interna. Na axila, sem identificação de sentinela captante ou azul. Qual seria a conduta cirúrgica em relação à cadeia de drenagem? Nenhuma cirurgia das cadeias de drenagem. A BLS da cadeia mamária interna, congelação e observação da axila se negativo. BLS da mamária interna, congelação e esvaziamento axilar se positivo. BLS da mamária interna, sem congelação e esvaziamento axilar, apenas esvaziamento axilar. E aí, pessoal, vamos esvaziar, vamos mexer na mamária interna? Não, né? Então, lá é apenas esvaziamento axilar, e essa paciente que captou na mamária interna, você vai fazer rádio de mamária interna. Então, é apenas esvaziamento. Em relação à localização do linfonodo sentinela pela linfocintilografia, é correto. 93% exclusiva para axila, 5% axila e mamária interna, 2% para mamária interna. Então, todas essas são relações à drenagem linfática através a drenagem linfática através de linfocintilografia. Após a identificação do tecnésio 99 associado à destrana para a localização de nódulo não palpável e pesquisa de linfonodo sentinela, a linfocintilografia deve ser feita de 5 a 10 minutos, 30 a 3 horas, 6 a 8 horas, somente em 24 horas. Então, com 30 minutos a 3 horas, é o tempo da migração, né? Tema de 2019, paciente de 50 anos, CMI, sem outras especificações, estadio clínico 2A, T2N0M0, submetido a quadrante com BLS, pós-quetenel e resposta clínica completa. AP, ausência de neoplasia residual e 2 focos de micrometástase em 1 de 3 linfonodos. Qual é a sua conduta na axila? Então, axila pós-quetenel com micrometástase é igual a linfadenectomia axilar.
linfadenectomia axilar. Com relação à utilização de azul patente na técnica do linfonodo sentinela, é incorreto. Nas primeiras 24 horas, ocorrerá falsa cianose. Tá certo, né? A urina fica de coloração azulada em até 24 horas, tá certo. Apresenta baixo valor preditivo negativo, tá errado, né? O valor preditivo negativo é alto. A mama pode ser tatuada de azul por alguns meses, sim. Normalmente é injetado 2 ml, sim. Então, o valor preditivo negativo é alto. Tema 2015. Sobre a técnica do linfonodo sentinela, podemos afirmar que admite-se que a técnica apresenta um índice de falso negativo de até 11% e que esse risco não se altera com o número de linfonodos identificados. Aí está errado, né? A taxa de falso negativo diminui com o número de linfonodos identificados. Uma das principais contraindicações do BLS é a presença de linfonodos clinicamente suspeito. Então, uma das principais contraindicações do BLS é a presença de linfonodos clinicamente suspeitos. Tá certo, né? Vamos lá. Na recidiva local, não é indicada a realização de uma segunda BLS para novo estadiamento, devendo ser feito o esvaziamento axilar. Não, eu posso fazer um novo sentinela. Apesar dos resultados do ACOSOG Z011 e do Amaros, ainda não existe segurança em se omitir a linfadenectomia axilar em pacientes com linfonodo sentinela positivo. Está errado. A BLS não é indicada para casos de tumores multicêntricos ou multifocais, pois a acurácia é menor. Também está errado, né? Não tem relação de multicentricidade e multifocalidade no BLS. Em março de 2011, Juliano e colaboradores publicaram um estudo randomizado comparando BLS com dissecção axilar radical em casos T1 e T2, menos de 3 linfonodos positivos, tratado com cirurgia conservadora e radioterapia. Nesse estudo, o Z011, o que ele encontrou? As taxas de recidivas locais foram iguais, a sobrevida livre de doença foi a mesma, não houve diferença de taxa de sobrevida global. Foram randomizadas 856 pacientes para BLS e dissecção axilar. Então, todas essas estão corretas em relação ao estudo de Juliano, o ACOSOG. O risco de linfedema após ressecção do linfonodo sentinela é 0 a 13. 0 a 13, tá? Tema de 2012. Lembra lá na aula que eu falei que dava mais ou menos de 2 a 7? Essa incidência está de 0 a 13, está no livro do Frasson. Tema 2019. Em relação aos estudos randomizados 1071, Sentina e F-FENAC, qual a incorreta? Todos os pacientes dos 1071 tinham confirmação citológica da axila positiva. Todos os pacientes dos 1071 tinham confirmação citológica da axila positiva. O Sentina inclui o maior número de pacientes somados todos os seus braços. O F-FENAC avaliou a acurácia do exame físico na avaliação da resposta do linfonodo sentinela. A ultrassom axilar não era obrigatória em nenhum dos 3 estudos. O resultado global do estudo 1071 é considerado negativo. Então, vamos lá. Então, o resultado global do estudo 1071 não foi negativo, tanto que a gente segue ele hoje. Então, todos os pacientes dos 1071 tinham confirmação PAF, então tinham PAF, para você poder entrar no estudo, não era só clinicamente. O Sentina inclui o maior número de somado todos os braços do estudo, o braço A, B e C. O FENAC avaliou a acurácia do exame físico na avaliação da resposta do linfonodo sentinela, e o estudo e ultrassom de axila não era obrigatório em nenhum dos 3 estudos, isso é verdade.
Tema 2014. Sobre a biópsia do linfonodo sentinela, é correto. Em casos de recorrência local em pacientes submetidas anteriormente tratadas a tratamento conservador com BLS, uma nova biópsia pode ser considerada. Sim, tá certo, pode ser considerada. Vamos ver as outras. As taxas de falso negativo do método em T3 e T4 são iguais aos dos tumores iniciais. Não, né? Quanto menor o tamanho do tumor, menor a taxa de falso negativo. A técnica com radiofármaco deve ser evitada apenas no primeiro trimestre de gestação, pelo risco de teratogênese. A técnica de radiofármaco deve ser evitada apenas, não. A técnica de radiofármaco não precisa ser evitada Você precisa desbloquear o dispositivo na gravidez. A detecção do ultrassom do linfonodo suspeito é contraindicação formal para a utilização da técnica. Não, não é contraindicação. Há indicação de biópsia do linfonodo sentinela em casos de carcinoma ductal in situ com comedo de necrose. Então, se eu tiver só um CDIS com comedro, somente isso não indica linfonodo sentinela. Aí vai depender do tipo de cirurgia e do tamanho desse carcinoma ductal in situ. Tema 2014. Paciente de 52 anos com carcinoma invasor tipo não especial, HER2 superexpresso, receptor hormonal negativo. O tumor tem 4,7 centímetros ao exame físico e axila um linfonodo móvel suspeito cuja PAF veio positivo. Submetido a QTNEL com resposta clínica completa de mama e axila. O ultrassom revela nódulo mamário residual de 0,5 centímetro. Qual a sua conduta baseada no ACOSOG 1071? Cirurgia conservadora, apenas da área residual com margem, e BLS com dupla marcação. Tem essa opção? Tem, né? E setor da área residual com margem, mais linfonodo sentinela, com rádio isótopo e azul, e no mínimo 2 linfonodos ressecados, tá? Então, 1071, para a gente poder aplicar, tem que ter isso. 47. Sabendo que nas mastectomias redutoras de risco existe a possibilidade do carcinoma incidental em 2 a 4% dos casos, qual a recomendação da American Society of Breast Surgeons sobre a biópsia do linfonodo sentinela? Não deve ser realizada de rotina. Então, não tem indicação de biópsia do linfonodo sentinela de rotina em pacientes que vão fazer cirurgias redutoras de risco. Tema 2015. Sobre micrometástases linfonodo sentinela, podemos afirmar que o estudo IBCSG 2301 mostrou que as curvas de sobrevida livre de doença no grupo de mulheres com carcinoma ductal invasivo inicial e micrometástases do linfonodo sentinela são iguais, independente da realização da linfadenectomia axilar. No entanto, o estudo não apresentou conclusões sobre a sobrevida global. O estudo mostrou conclusão sobre a sobrevida global e mostrou que a sobrevida livre de doença. Na verdade, o estudo mostra que a taxa de recidiva axilar é maior quando você tem micrometástases, porém sem impacto na sobrevida global. O estadiamento da ICC e da AJCC define como micrometástase grupamentos de células metastáticas entre 0,2 e 2 milímetros. No entanto, se houver vários grupamentos, deve-se considerar como macrometástase. Não, né? Tem que ter um grupamento, de 0,2 a 2. O diagnóstico de micrometástase em linfonodo sentinela deve ser feito por imunistoquímica. Não. A imunistoquímica vai me dar célula tumoral isolada, não micrometástase. Um dos fatores limitantes do estudo IBCSG 2301 foi a realização obrigatória de imunistoquímica para diagnóstico de micrometástase. Não, ele não era obrigatório a realização de imunistoquímica.
O estudo IBCSG 2301 mostrou curvas de sobrevida livre de doença e sobrevida global equivalentes em mulheres com tumor inicial e micrometástase no linfonodo sentinela independente da linfadenectomia axilar. Essa é a resposta aí. E. 49. Sobre o estudo SN-FENAC, publicado na revista JCO, é um trabalho sobre biópsia do linfonodo sentinela em mulheres com axila positiva prévia a QT. Podemos afirmar que a taxa de falso negativo geralmente foi bem mais elevada do que a encontrada no NSABP B32. Não foi, né? A taxa de falso negativo foi semelhante. Não era obrigatória a biópsia e citologia do linfonodo previamente à axila. Era obrigatório. A imunistoquímica do linfonodo sentinela diminui a taxa de falso negativo nesse cenário. Essa é verdade. Nesse estudo específico, o uso de dupla marcação não diminuiu a taxa de falso negativo do sentinela. Não, ela diminuiu. Houve correlação entre o tamanho da metástase do linfonodo sentinela e a chance de positividade de não sentinelas. Não houve essa correlação. Tá? Então, a imunistoquímica do linfonodo sentinela diminui a taxa de falso negativo nesse cenário. Os estudos Sentina e ACOSOG 1071 avaliaram a biópsia do linfonodo sentinela em mulheres com axila positiva antes da QT neoadjuvante e tiveram resposta com o tratamento. Fazendo uma comparação com o NSABP B32, podemos afirmar que os 3 estudos possuem taxa de identificação dos sentinelas semelhantes. Não, né? A taxa de identificação do B32 foi maior do que os outros 2. No estudo NSABP B32, a taxa de falso negativo gira em torno de 10%, independente do número de linfonodos ressecados. Não, né? A taxa de 10% foi dependendo do número de linfonodos. As taxas de falso negativo global dos estudos Sentina e ACOSOG são comparáveis ao do NSBP32. Não são comparáveis, né? A taxa do NSBP-B32 foi menor do que o Sentina e do ACOSOG. A taxa de falso negativo foi influenciada pela dupla marcação do estudo NSBP-B32. O B32 não tinha dupla marcação, né? As taxas de falso negativas dos estudos Sentina e ACOSOG 1071 só são comparáveis ao NSBP quando pelo menos 3 linfonodos sentinelas eram identificados. Então, essa é a certa, né? Então, o Sentina e o ACOSOG, na análise para você ter uma taxa de falso negativo comparado aos outros estudos e você poder confiar na técnica, você tem que ter tirado 3 linfonodos. Tema 2016. Assinale a correta em relação à presença de micrometástases no linfonodo sentinela. Não muda o estadiamento. Então, não muda o estadiamento. Não muda o estadiamento global, né? São metástases maiores do que 0,2 e menores ou iguais a 2 centímetros. Não, é milímetros, né? É 0,2 a 2 milímetros. É indicação de linfadenectomia axilar ser diagnosticada na BLS quando for fazer mastectomia. Não. É indicação de linfadenectomia axilar ser diagnosticada na BLS após QT-NEL. Sim. É indicação de linfadenectomia ser diagnosticada na BLS em cirurgia conservadora e rádio. Não. Então, aí, micrometástase no BLS, ela vai ser indicada de esvaziamento se você tiver feito após QT-NEL. 52, tema 2016. Os nonogramas são modelos matemáticos criados para avaliar a chance de linfonodos axilares adicionais comprometidos além do linfonodo sentinela. Qual das opções abaixo apresenta maior risco de linfonodos comprometidos? Carcinoma lobular invasivo, carcinoma SOE grau 3, carcinoma SOE triplo negativo, carcinoma tubular ou carcinoma mucinoso. Então, o carcinoma lobular invasivo é aquele que tem pior taxa de identificação de linfonodo sentinela. Tá? Então,
porque maior chance de você ter comprometimento. Tá? Tema 2016, 53. Em relação ao cenário em que a axila é clinicamente positiva e se torna negativa após a quetenel, podemos afirmar sobre essa técnica que não deve realizar linfonodo sentinela nesse cenário. Não, né? A taxa de falso negativo em geral é a mesma, independente se o linfonodo sentinela foi realizado antes ou após a QT. Não também, né? A taxa de falso negativo é influenciada pelo número de linfonodos identificados se o linfonodo sentinela for antes da QT. Não, né? Foi só após a QT que o número de linfonodos identificados tem relação com a influência do falso negativo. Há forte evidência que a retirada aleatória de linfonodos não sentinelas melhora significativamente a taxa de falso negativo, também não, né? Aquela coisa que faz, vamos fazer uma amostragem, né? Tirar o sentinela e mais alguns linfonodos. Não, quando você tem que tirar, para você ter uma redução do falso negativo, você tem que tirar 3 linfonodos sentinelas, ou marcados por azul, ou captantes. Ainda não sabemos a importância da taxa de falso negativo nesse cenário, axila clinicamente positiva, que regrediu com terapia sistêmica do linfonodo sentinela. Então, essa era a resposta de 2016. Hoje a gente sabe que a importância do falso negativo que quanto menor a chance de falso negativo, maior vai ser a sobrevida de progressão nessas pacientes. 54. Sobre o linfonodo sentinela após quetenel em mulheres que tinham metástase linfonodal prévia à terapia sistêmica. Podemos afirmar que, tema 2019, o uso de dupla marcação é obrigatório para a realização do linfonodo sentinela nesse cenário. CN mais prévio. Olha, no NCCN ele coloca lá que tem que ter dupla marcação, certo? Vamos ver a próxima. A maioria dos pacientes dos estudos 1071 e Sentina utilizaram apenas azul patente. Portanto, podemos afirmar que a adição da radiocoloide melhora as taxas de falso negativo. Não, né? No Sentina, a taxa de falso negativo foi menor com o uso de dupla marcação, mas não foi estatisticamente significante após análise multivariada. Então, essa está certa. A identificação de uma micrometástase do linfonodo sentinela nesse cenário não aumenta significantemente a carga de doença residual segundo o estudo retrospectivo do Memorial. Não, aumenta, né? O estudo Ganeia 2 observou somente uma recidiva em mais de 400 pacientes submetidas a linfonodo sentinela sem esvaziamento axilar após segmento de 36 meses com CN2+. Mas não foi somente uma, não foi uma recidiva, eles tiveram mais recidivas, né? Se eu não me engano, a taxa de recidiva deles acho que é 1,5, 1,7. A certa aí é a C. Pessoal, vocês estão aí? Sim, doutor. Não, é que eu recebi uma mensagem aqui que tinha caído a conexão. Eu acho que o doutor Odair entrou lá, acho que é isso. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Então, tá todo mundo aí, né? Não caiu a conexão, não, né? Não. Então, tá. Questão 55, tema 2016. A taxa de falso negativo do linfonodo sentinela após quetenel é maior que o BLS antes da terapia sistêmica, especialmente se a axila for clinicamente positiva antes do tratamento. São fatores que diminuem a taxa do falso negativo. Então, dupla marcação, clipe metálico e congelação do sentinela.
Uso de imunistoquímica no sentinela, sampling de linfonodos e congelação do sentinela. 3 ou mais linfonodos ressecados, uso de imunistoquímica no linfonodo e dupla marcação com radioisótopo. 3 ou mais linfonodos ressecados, congelação do sentinela, sampling de linfonodos, 3 ou mais ressecados, repetição do linfonodo sentinelas antes e após e congelação. Então, 3 ou mais linfonodos ressecados, uso de imunistoquímica do sentinela e dupla marcação. Então, isso é uma forma de você diminuir o falso negativo, né? Então, 3 linfonodos ou mais, imunistoquímica e dupla marcação. Questão 56, tema 2016, sobre o BLS após Quetenel, com desfecho clínico publicado pelo grupo do Instituto Europeu de Milão, pela Galiberti, em 2016, no EJSO, é correto que a realização de BLS após Quetenel em casos previamente N1 deve ser evitada pela alta taxa de recorrência. Não, né? Os estudos já mostraram, esse estudo não mostrou isso. Esse estudo foi prospectivo e validou a realização de BLS após Quetenel em casos previamente N1 e 2. O estudo da Galiberti foi retrospectivo. Estudo retrospectivo em casos N0, N1, N2, pré-Quetenel, que sugeriu que a técnica da BLS é viável quando o linfonodo sentinela se torna negativo após Quetenel. Então, essa é a resposta certa para esse estudo da Galiberti. As taxas de recorrência axilar e a distância foram semelhantes, o que mostra que o BLS após Quetenel não diminui a evolução clínica. Não, né? A taxa de recorrência à distância não teve relação com a recorrência axilar. Não ocorreram recorrências axilares após BLS durante todo o segmento. Não, teve recorrência axilar, sim. No consenso de Sangala, em 2017, discutiu-se o papel da avaliação patológica transoperatória na cirurgia mamária. Baseado nisso, elevando em consideração nos últimos estudos de preservação da axila, em que situação você acharia mais apropriado fazer a avaliação transoperatória do linfonodo sentinela? Axila clinicamente negativa após Quetenel, mastectomia nos casos de CDIS, ultrassom axilar alterado e PAF positiva para metástase axilar, axila clinicamente positiva, quadrantectomia em caso de carcinoma lobular invasivo. Então, axila clinicamente negativa após Quetenel, né? 58. Sobre a utilização da ultrassonografia rotineira para avaliação pré-operatória da axila é correto. Não há evidência de recorrência. Não seleciona melhor os pacientes para a preservação de axila. Aumenta a incidência de linfadenectomia. Então, as 3 estão relacionadas ao uso rotineiro do ultrassom pré-operatório para axila, tá? Quais estudos demonstraram com segurança que a dissecção axilar pode ser omitida quando há doença axilar mínima, sem a necessidade de avaliação ultrassonográfica prévia? Então, todos esses estudos mostraram isso e que não fizeram ultrassom prévio. 60, tema 2018. Paciente de 50 anos, carcinoma mamário invasivo SOE, grau histológico e nuclear 2, luminal B-like. É o exame clínico, mamas de tamanho médio, nódulo de 2 centímetros, pele e axilas livres, histórico familiar negativo para câncer de mama e sem comorbidades. Câncer de mama regular, cirurgia conservadora com BLS, tumor de 2,3, grau 2, margens livres e 2 sentinelas, congelação negativa e na parafina macrometástase dos 2. Em relação ao tratamento da axila, é correto afirmar que então, a paciente tinha um nódulo de 2, axila livre, fez a cirurgia conservadora e vieram 2 linfonodos comprometidos.
E aí, pessoal? Indicada a complementação com esvaziamento da paciente está nos critérios do 1071. 1071 não falava de... 1071 está relacionado a quetenel, está errado. Está indicado radioterapia axilar, uma vez que o risco de recidiva axilar chega a 12% em 10 anos. O esvaziamento axilar pode ser evitado, uma vez que se trata de macrometástase, o esvaziamento axilar é indicado. A presença de metástase em 2 ou mais linfonodos indica pior prognóstico, portanto, esvaziamento axilar mais radioterapia das drenagens estão indicadas. Então, aí o esvaziamento axilar pode ser evitado, né? Dá uma olhada aqui na 60. Isso. Então, está indicada a radioterapia de axila, uma vez que o risco de recidiva axilar chega a 12% em 10 anos? Não, né? Na verdade, 2 linfonodos comprometidos, você não precisa fazer rádio de axila, né? Pelo 1071, pelo Z011. O esvaziamento axilar pode ser evitado pelo Z01, uma vez que a metástase se trata de macrometástase, não tem a ver com macrometástase, porque o Z011 libera você não esvaziar. O Z011 também mostrou que a presença de metástases em 2 linfonodos não piora o prognóstico, né? Então... Z011 incluiu macrometástase? Sim, o Z011 inclui o macrometástase. Tá. Doutor Marcelo, posso só perguntar? Eu sei que o senhor falou para perguntar no final, mas depois perde. Essa paciente, ela podia ser incluída no Amaros, mas a gente vai responder pelo Z011 por causa do NCCN, tá certo? Tá certo. É isso, né? Isso. Tá. Tema 2018. Em relação à invasão extracapsular da metástase linfonodal, podemos afirmar que no estudo Amaros era uma contraindicação para a participação do estudo. Não, né? Lembra lá, o Z011 era contraindicação, o Amaros e o Atozor eram indicações, certo? Não foi excluído. No estudo Z011 não era uma contraindicação para a participação, sim, era uma contraindicação. Existe evidência na literatura que a presença de invasão extracapsular maior que 2 milímetros em linfonodo metastático está associada com maior extensão da doença linfonodal axilar. Sim, né? O estudo Atozor leva em consideração a variação da invasão extracapsular para a sua exclusão. Não. A invasão extracapsular não deve ser avaliada, pois não existe necessidade de esvaziamento axilar e radioterapia axilar nesses estudos. Então, essa aqui também está errada, né? O gabarito é esta. Tudo bem? Uhum. Questão tema do ano passado. Vamos ver o grau de dificuldade. Em relação ao ensaio clínico randomizado ACOSOG Z011, analise as alternativas abaixo. Foram critérios de inclusão. Tumores T1, T2, sim, até 2 linfonodos, sim, submetidos a cirurgia conservadora e radioterapia de mama. Sim, né? Sim. Estiveram associados com diminuição da sobrevida global, presença de receptor hormonal, idade menor que 50 e ausência de terapia sistêmica adjuvante. Terapia sistêmica adjuvante, sim, porque todas receberam alguma terapia sistêmica, eles tinham que ter recebido terapia sistêmica. Após 10 anos de segmento, o índice de recidiva local regional foi maior no grupo de dissecção axilar, porém sem significância estatística. A 2 e a 3 estão corretas. Por que a 1 está errada? Será que esse gabarito está certo? Eu acho que está errado, porque também a 3 parece que teve um pouquinho mais de recidiva loco-regional, mas não foi estatisticamente significante. Eu fui ver esses dados. Ó, 62, o gabarito é D. Não, é isso mesmo. Ó, a 1 tá errado esse gabarito aqui, tá? Ó, foram critérios de inclusão. Tumores T1, T2, sim. Até 2 positivos, sim. Submetido a cirurgia conservadora e rádio.
Perfeito, né? Esse é o estudo da COSOG. Até mesmo isso é o que está lá no NCCN, que é o que a gente tem que colocar como critério, como todos os critérios para evitar o esvaziamento axilar. Estiveram associados para diminuição da sobrevida global, receptor de estrógeno, idade menor que 50 e ausência de terapia sistêmica? A terapia sistêmica, sim, mas o estudo não avalia sobrevida global, né? Então, e o fator, não teve análise de subgrupo de receptor e idade, tá? Então, ele não teve idade como fator limitante para a sobrevida. Após 10 anos de segmento, o índice de recidiva loco-regional foi maior no grupo de dissecção axilar, porém sem significado estatístico. É isso mesmo. Então, é a 1 e a 2, a 1 e a 3. Tá? O gabarito dessa aqui não é C e é sim é dado, tá bom? Questão 62, dado. Para frente aqui, alguma dúvida? Não. 63. No consenso de Sangala, em 2017, discute-se o papel da avaliação patológica transoperatória da cirurgia mamária. Baseado nisso e levando em consideração os últimos estudos de preservação da axila, em que situação você acharia mais apropriado avaliar a ação transoperatória? Essa está repetida, não está? Está repetida, doutora. A gente já respondeu essa. É, mas para vocês aí na apostila também está repetida? Sim. É axila clinicamente negativa após quetenel. 64. Paciente tenista de 48 anos, pós-menopausa, com tumor invasivo T2N2. Biópsia da cadeia da mamária interna. Biópsia, carcinoma mamário invasivo, HER2 3 cruzes, receptor hormonal positivo, negativo. Fez ultrassom axilar com linfonodo atípico e PAF positiva. Com base nas recomendações do NCCN 2020, nos estudos atuais, qual a melhor alternativa de reduzir a chance de linfedema? Considerar o estudo Z011, ignorando a PAF axilar, e realizar BLS com radioterapia complementar. Considerar o estudo 1071, realizar BLS posterior a quetenel com dupla marcação, retirada de pelo menos 3 linfonodos em uma taxa de falso negativo de 10%. Considerar o estudo Amaros, discutir o caso com seu radioterapeuta e, em caso de indicação de radioterapia axilar, não realizar cirurgia axilar. Considerar o estudo Sentina e, em caso de congelação do BLS após neoadjuvância, como resultado de micrometástases, não realizar linfadenectomia. Então, considerar o Amaros. 64. Essa HI, o gabarito está errado. Não é B? Para mim é B o gabarito dessa. Considerar o estudo 1071, realizar BLS posterior a quetenel com dupla marcação e retirar pelo menos 3 linfonodos sem taxa de falso negativo e 10%. Essa é a melhor para diminuir o linfedema. Não é C. Está escrito em uma taxa de falso negativo a 10%? É 100, né? Tá faltando um S ali, Falta um S. porque senão fica errado. Tem uma taxa de falso negativo de 10%. É o que o 1071 fala, né? Alguém está com a prova? Quem que tem a prova aí? Está com o gabarito dessa daí? Alguém? Está com a prova aí fácil? Ó, Eu não tenho, desculpa. Para mim, o gabarito dessa é bola. Alguém tinha mandado no grupo esses dias, né? Deixa eu olhar aqui. Doutor, eu achei aqui e tá como bola também. Bola, né? Uhum. Eu já tinha respondido. Para mim era bola desde o começo, mas é que no gabarito que o Dr. Odair me mandou, tá como casa. Então é bola. Mas é o que faz mais sentido. Não tem sentido o do Amaros, né?
e ele a única diferença na alternativa é que ele coloca que é retirada de pelo menos 3 linfonodos sentinela, resultando numa taxa de falso negativo inferior a 10%. Não, é isso. Não tem como ser... A do Amaros e do Sentina não tem... A do Sentina você exclui na questão da micrometástase, né? Porque o Sentina não avaliou que micrometástase você faz... você não pode esvaziar. Então, micrometástase você vai ter que esvaziar. Então, e a do Amaros... a incidência de quando comparou linfedema pré e pós... Não, e o Amaros não era quetenel, né? Essa paciente fez quetenel, não foi? Ele não fala, Ele não então. fala, ele fala qual que seria a melhor Ele não opção. fala. Então, para considerar o Amaros, você teria que não ter feito quetenel, teria que ter feito cirurgia de upfront, não esvaziada, axilar. O Amaros Será que não tem relação porque ela é tenista e a radioaxilar piora o linfedema, sei lá, alguma coisa assim? É que eu acho que entre, para mim, entre radioaxilar e sentinela, 3 linfonodos. a rádio é pior, né? A rádio vai dar mais... Eu acho que a dúvida aí é se a gente vai indicar quetenel para um T2, num HER2 positivo, ou se a gente vai indicar a radioterapia. O que vai ser pior aí para tenista? Mas um T2 HER2 positivo quetenel, né? Hoje uma paciente... É quetenel. É quetenel. Hoje, então, essa paciente é vai AB. ter quetenel de qualquer jeito. Bola, então. Vou corrigir aqui no meu também, vocês corrigem no seu aí também. 64 bola. Pessoal, dúvidas? Tem alguma coisa... Eu tenho uma dúvida. Posso perguntar? Pode perguntar. Eu sempre tenho dúvida. Mas é bom ter dúvida, né? Quando a gente sabe, se você tá, se a gente sabe tudo e não tem dúvida, alguma coisa está errada. Jesus. A questão 49 do FENAC. Estou indo lá, peraí. Tá, beleza. Fale. Ele fala na alternativa A que a taxa de negativo geral foi mais elevada que a encontrada no SABP B32. A geral foi, porque, na verdade, o que eles chegaram à conclusão? Que você precisa tirar os 3 linfonodos e precisa fazer a dupla marcação. Quando eles... Não foi uma análise de subgrupo, isso? Eu acho que o NSABP 32 não era quetenel. Isso, não era mesmo, mas ele está falando do FENAC, ó. Sobre o estudo FENAC. É que a taxa de falso negativo geral foi bem mais elevada que a encontrada no estudo NSABP B32. Eu entendo que esteja certa isso, porque geral foi ruim. Tanto que daí, na conclusão, ele falou, olha, para você fazer isso, você vai ter que tirar 3 linfonodos, fazer a dupla marcação, não é? O B32 era sem quetenel. Sem quetenel. Porque, na verdade, o B32 é o que mostra... É o que validou o linfonodo. É o que validou o sentinela. E a taxa do B32 é... Quanto que é? Acho que é um pouquinho mais que 10, né? Acho que é uns 12 a 13. Quanto está dando a taxa de falso negativo geral do... No geral, foi maior que 10. Para todos esses estudos de quetenel, a taxa geral, para todos, o Sentina, o 1071, o geral foi tudo maior que 10. Que eu entenda, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Então, eu acho que não dá para comparar os 2 estudos, porque no enunciado estudos... fala de mulheres com axila... Eu acho que eu entendo isso da questão, entendeu? A questão queria perguntar sobre as mulheres com axila positiva prévia a QT. Eu acho que ele quis... E o NSABP 32 não teve isso, então acho que não dá para comparar os 2. A taxa do falso negativo foi até maior mesmo, mas eu não tenho como comparar um com o outro. Porque um fala pré-QT e o outro fala pós-QT. Não é, quer dizer, eu acho que em questão essa história do bem mais elevado. O que é bem mais elevado para eles? Eu não sei.
Eu pensei nisso aí também também. boa. Tá bem mais elevado. Não foi bem pode Eu ser que juntaria seja duas isso. coisas Foi tipo 12 e 14 a diferença. Tá. É, Eu acho que é juntaria isso duas aí, coisas, gente. bem mais elevado e a comparação de um estudo que é de quimionel com um estudo de não quimionel, né? Deixa eu só pegar outro gancho. Na de baixo, na 50, de novo sobre o SABP 32, que ele fala que a taxa de falso negativo gira em torno de 10, independente. Não é independente, porque quando a gente vai fazer linfonodo sentinela em cirurgia upfront, a gente não tem que tirar 3 gânglios. E a gente aceita a taxa de falso negativo e ela gira em torno de 10. Não está certa essa alternativa aí? O que vocês acham? Não, é porque o estudo NSABP 32, ele não avaliou o número de linfonodos ressecados. Então, independente. Não, então, mas eu não sei quantos. Eu não tenho uma análise de número de linfonodos ressecados. Então, eu não posso falar que se eu tirei um linfonodo, se eu tirei 2 linfonodos, ou se eu tirei 3 linfonodos, a taxa de falso negativo vai ser maior ou menor, entendeu? Ah, ele não estudou isso Não. mesmo. Tá bom, Ele não entendi. estudou o número de linfonodos. Ele não estudou isso, não mesmo. Tá, Ele beleza. estudou se ressecou. Só se era bom ou não. Só se era bom. Isso. Tá. Entendi. Obrigada. Tô. Pessoal, 1h15, doutor Odair começa, tudo bem? Doutor Marcelo, Oi? só perguntar uma coisa. Foi em alguma questão, mas eu nem lembro qual. A paciente que faz masté bilateral redutora de risco, se ela tiver achado mesmo de carcinoma invasivo, não precisa fazer BLS? Na contralateral, você está falando, né? Não, Eu tenho câncer de mama não. de um lado. Não. No masté profilática. Não, masté profilática não tem doença, certo? Não Sim. tem câncer, então eu não vou fazer sentinela. A pergunta que eu acho que você está perguntando Não, é... digo assim, se tiver achado... É porque, achei, é a questão 47. Mastectomia redutora de risco tem possibilidade de carcinoma incidental. Não fala se é invasivo ou se é DIS. Não, então, mas aí é o seguinte, ó. Eu tenho uma chance de um incidental de 2 a 4%. A literatura não me fala, olha, eu vou fazer uma profilática, eu tenho que fazer um sentinela. O problema é que depois que eu que eu operei a paciente, tirei a mama dela e veio um incidental, eu não tenho como fazer sentinela, eu tenho que esvaziar. Não tem mais mama para poder fazer drenagem linfática. Ah, tá, entendi. Entendeu? Tem que fazer linfadenectomia. Mas tem que fazer linfadenectomia. Ah, porque eu tinha entendido que não tinha que fazer nada. Não. Tá bom, entendi. Aí, ou você pode usar o Amaros aí, né? Então, pensar em usar o Amaros. Ao invés de você ir para linfadenese, você usa o Amaros. O paciente teve um carcinoma de mama invasivo, pós-masté profilática, você usa o Amaros. E irradia a mama em nível 1, né? Pode ser isso. Tá. Esses dias eu tive uma paciente que eu fiz é uma paciente mutada. Eu tinha feito uma masté de um lado, aí depois pedi a mutação veio positiva, fui para a profilática da contralateral, mamografia, ultrassom e ressonância normais, aí veio um CDIS no retroareolar, atrás do CAP. Não, porque eu fiquei pensando se é invasivo, entendeu? Não, mas aí você tem que... Se veio invasivo pós, você não faz sentinela. Ou você esvazia, ou você faz o Amaros. Entendi. Tá bom? Tá bom. Uhum. Obrigada. Pessoal, então, 1h15, eu vou avisar o doutor Odair para vocês começarem, tá bom? Tá bom. Bom almoço aí para vocês. Bom final de semana aí. Tchau, obrigada, Marcelo. Essa semana eu mando o que vai acontecer. Vou separar as aulas no próximo sábado e falo para vocês. Além do Daniel, mais alguém não recebeu a apostila? Vou entender como que todo mundo recebeu, tá?